na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: povoei os filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de águas, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Versículo 17 e último diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Vamos adorar a Deus. Quatrocentos e 42. Amém. Breve no céu. Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz, todos o antes.
vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma salvar.
Espírito, que o nosso Deus está no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gênesis, também. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Estamos na casa do nosso Deus, neste culto de ensino. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias do Salmo 119, versículo 18. O Salmo 119, 18. Só este verso eu considero ele muito importante. Vamos ler juntos? Amém. Vamos lá? Abre tu os meus olhos para que vejam as maravilhas da tua lei. A lei do Senhor está na sua palavra, está nos seus ensinamentos, está nos seus mandamentos. Quando nós vamos buscar esse conhecimento, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, não é? E nós temos que ver a importância de conhecermos a palavra e guardarmos a palavra. O Senhor chegou a dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Agora vocês já imaginaram pedir tudo e ser. Estamos tendo no culto de doutrina aqui o ensinamento que nós devemos de conhecer a vontade de Deus para ter as nossas orações respondidas. Está escrito em 1 João essa frase, não é? Né? Que tudo que pedirmos a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E abaixo diz assim: como sabemos que Ele sempre nos ouve? O que o escritor está dizendo? É que ele sempre orava em consonância com a vontade de Deus. Então eu quero deixar apenas este verso para nossa reflexão enquanto nos preparamos para receber a palavra. Vamos dizer de novo? Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra. Deus abençoe.
Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor amado, por esse momento. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por até aqui o Senhor ter sustentado, ter nos ajudado. Oh meu Pai, como tem sido bom, ó Deus amado, esses cultos da quinta-feira, esse estudo. E eu creio que não vai ser diferente nessa noite, ó Pai amado. Ó Senhor, o Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa, ó Deus bendito, nos dar entendimento a cada dia da Tua palavra, para que nós possamos estar, ó Deus amado, ficarmos cheios, ó Deus, da Tua graça, ó Deus amado, da Tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, visita-nos, ó Deus, para que a cada dia possamos caminhar com força e alegria diante da Tua presença. Toma nas Tuas mãos o Teu servo, fica conosco, é o que eu te peço, te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pés, seus pés, vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A 6. Amém? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém. Deus aplique esta palavra aos nossos corações, para poder sentar. Nós temos uma irmã que está conosco ali, conhecida da irmã Mônica. Seu nome? Luciana. Não é a primeira vez que vem aqui, né, irmã Luciana? Não. Congrega em que ministério? Da congregação. Da congregação Cristã no Brasil. Muito bem. Estamos unidos em Cristo. Deus abençoe. Muito obrigado pela visita. Muito bem. Nós estamos aqui, irmãos, dando continuidade a esse estudo. Está abençoando a sua vida? Amém? Está abençoando? Está produtivo, irmão? Está aprendendo? Mas o Oliveira, Mônica, está aprendendo? Pegou a chave aí, Mônica? Está pegando a chave? Está pegando as chaves? Amém? Nós falamos aqui na aula passada e cada vez que a gente vem a um culto, e necessariamente ele não precisa ser um culto de doutrina, não com essa nomenclatura. O fato de Deus pode parecer até um contrassenso, né? Mas assim, a gente oferece culto para Deus, vamos considerar que todos os cultos Deus está presente, né? A gente vem cultuar, imagine, né? Você vai na casa de uma pessoa, visitar a pessoa não está presente. É um negócio bem desagradável, né? Fazer aniversário ser aniversariante, né? Tem esse tipo de coisa. Então, a gente vem para a igreja em tese, por assim dizer, toda reunião é um culto. Essas divisões que nós temos, e a gente faz essas devidas menções, é coisa nossa. São questões, existem questões chamadas para-eclesiásticas. Diga comigo, para-eclesiástica. Para-eclesiástica. Por exemplo, união feminina. Todas as igrejas têm união feminina, sim ou não? É um padrão, né? Mas na igreja primitiva não tinha união feminina, não tinha grupo de mocidade, não tinha grupo de varões. O único grupo que a gente vê destacado para o serviço era o grupo diaconal. Os demais, tudo era igreja. Né? Culto da família. Isso são questões para-eclesiásticas. Culto de libertação. O que mais? Aí a lista aumenta, né? A gente só tem uma lista grande de coisas que a gente inventa. Em geral, a igreja sempre congregava para adorar a Jesus Cristo, amém?
A conversa dos crentes da igreja primitiva, que deve ser o nosso padrão, era: ele ressuscitou, ô glória. E assim, a liturgia ela era relativamente simples. Havia louvores, o cântico sempre fez parte da igreja, né? O próprio Jesus, ele se reúne com a Bíblia fala, né, que Jesus, ele reuniu com os discípulos lá no cenáculo. Ele fez o quê? Ele cantou o hino. Então assim, o louvor sempre esteve presente. A leitura do texto sagrado, que na época que eles tinham em mãos era o Antigo Testamento, né? Quando a igreja primitiva se reunia, eles não falavam assim: vamos abrir a carta de Paulo aos Efésios. Paulo nem existia ainda no cenário. Vamos ler 1 Coríntios. Imagine quanta coisa que, assim, irmão, só pela graça do Espírito Santo, né? Porque esse tesouro que a gente tem, eles não tinham. Eles não tinham. Vamos ler a carta de Pedro falando, vamos ler a carta de Pedro. Não tinha carta de Pedro. O que eles pegavam no Antigo Testamento, liam o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento eles procuravam Jesus. Está vendo aqui? Estava falando de Jesus. Aquele Jesus. Aí eles pegavam as palavras de Jesus, Pedro falava assim: certo dia, eu estava caminhando com Jesus junto ao mar, aí Jesus falou assim, assim para mim. Aí João falou: teve um dia, Pedro, que eu estava em tal lugar, e teve uma situação assim, eu fiquei meio confuso. Aí Jesus falou: não, João, não é por aí não, é por aqui o caminho. Vocês não estão entendendo como é que a coisa funcionava? Aí era assim, era a leitura da palavra, sempre tinha uma autoridade eclesiástica ali, os apóstolos, né? As pessoas que andaram com Jesus, havia os testemunhos, e muitos testemunhos. Eu acredito que o que mais tinha na igreja primitiva era testemunho, todo dia testemunho, amém? De milagres, de cura, e esse foi o início. Aí depois a igreja, né, criou diversas divisões, diversos departamentos e tal, e por aí a história é o que a gente conhece. Mas muito bem, eu estava falando que assim, todas as vezes que você vem a um ajuntamento, por assim dizer, a um culto, se você estiver atento, possivelmente você vai ouvir uma palavra que vai ser como uma chave na tua vida para abrir uma porta que está fechada. E todos nós temos portas fechadas. Temos ou não temos, meus irmãos? Sempre tem, não tem? Não tem, pastor Jesus? Tem porta fechada, todo mundo tem. A irmã Luciana, não vou esquecer mais. Tem porta fechada? Tem ou não tem, irmã Luciana? E às vezes portas que ficam anos ali, você fala: meu Deus, tem misericórdia. Mas um dia, diga comigo, um dia, você vem na igreja, desce uma palavra, fala: a chave é essa, você vai lá. E é interessante que assim, você olha na porta, eu pego aquela porta ali, como eu disse, a menor coisa que tem ali é o buraco da fechadura. Se o buraco da fechadura é pequeno, a chave é menor ainda, sim ou não? Então assim, às vezes você não precisa de coisa assim, maravilhosa, estupenda para resolver uma situação. Não, uma chave pequena. Uma chave pequena. Vai lá, mas tem que ser a chave. E toda chave tem um segredo, amém? Uma chave nunca é igual a outra. E assim, tem que ser aquela chave. Então, se a porta está fechada, é porque a chave ainda não chegou. Mas a chave pode estar num culto como esse. Amém? Um culto simples como esse, pouca gente, nem um reboliço, nem um pregador famoso, mas a palavra pode descer, você sai daqui com a pode ir lá, né? A hora que você pega a chave, vai na porta, não tem erro. Ô glória! Enquanto você não está com a chave, você pode ter milhões de chaves na mão, a porta vai continuar fechada. Mas quando você está com a chave, vai lá, não tem erro, coloca lá daquela viradinha, você clique, clique, pronto. Aí você fala: meu Deus, tão fácil. Muito bem. Hoje Deus deu uma chave para você, quem crê? Cadê a fé? Hoje Deus deu uma chave para você. Muito bem. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamados. De novo, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem duas divisões, de 1 a 3, de 4 a 6. De 1 a 3 mostra como que
nós somos em Cristo, o que Cristo conquistou para nós. De 4 a 6, ela nos diz como nós temos que andar. Uma vez que você entenda, se não entendeu, vai andar de qualquer jeito. Por que tem muito crente mal acabado por aí, todo estrambelhado? Porque ainda não entendeu o chamado. Porque quando a pessoa ela entende o que Cristo fez na vida dela, o chamado, a conquista, a vitória, aí ela anda de acordo. Aí é o seguinte, do versículo 4 em diante, tanto que o versículo começa assim, ó, rogo-vos, ele já explicou, de 1 até 3, quem nós somos em Cristo, o que Cristo conquistou para nós. Agora aqui, ó, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis. A partir de agora, ele diz como é que nós temos que andar. O que é esse andar? Mas eu quero falar primeiro da questão de Paulo preso. Paulo, ele fala assim, preso do Senhor. Eu, o preso do Senhor. Olha que coisa séria, né? Ele poderia ser assim, eu, o preso de César. Eu, o preso do governador. Eu, o preso do imperador. Não. Paulo, ele não é prisioneiro de César, ele não é prisioneiro de governador, ele é prisioneiro de Jesus. Ele é prisioneiro do Senhor Jesus. Na concepção de Paulo, em relação aos homens, ele está livre. Ele está livre. Se ele pode se considerar um prisioneiro, e um prisioneiro voluntário, é apenas do Senhor Jesus. Glória. Isso é importante porque para nós caminharmos a partir daqui, porque a própria vida de Paulo, ela é assim, nessa fase, né? É uma vida paradoxal, é uma vida assim, parece um negócio meio contraditório, porque Paulo, os irmãos vão se lembrar, ele é aquele perseguidor que virou um perseguido. Ele que queria destruir o que ele chamava de seita, ele virou o seu maior arauto. É por isso que eu costumo dizer que a gente não deve desacreditar de ninguém. Você pode ver a pessoa na pior situação que ela tiver. De repente ali tem um vaso de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus pode tirar da lama e colocar na frente para fazer uma grande obra. Paulo, ele não era só inimigo do Evangelho, ele era perseguidor do Evangelho, ele tinha uma paixão pelo judaísmo, e ele via tanto risco, tanto perigo nessa nova seita, né? Na cabeça dele era uma nova seita, que ele falou, a gente tem que parar esse povo, que esse povo é perigoso. E um certo dia, ele esbarra com Jesus. Coisa maravilhosa, né? Caiu do cavalo. Uma hora todo mundo tem que cair do cavalo, né? Tem que cair, uma hora tem que cair do cavalo, do jegue, da mula, onde tiver, esbarrou com Jesus, vai cair. E o ponto, irmãos, é que assim, Paulo, ele evidentemente, ele tinha um projeto de vida, e todos nós temos, não é? Ele tinha um projeto de vida que poderia constar sendo de, profissionalmente falando, família, constituir família, ter uma profissão, ser mestre, que ele já estava bem encaminhado, era muito conhecedor, e etc. E a vida de Paulo dá uma guinada total, porque a partir daquele momento, ele se rende a Jesus. Ele se entrega a Jesus. Ele se torna um prisioneiro de Cristo. Ele fala, voluntariamente, ele se entrega àquela situação. E é um ponto importante, porque muitas pessoas, elas até estão dentro dos templos, mas não tiveram uma entrega. Não entregaram a vida para Jesus. Elas foram convencidas de alguma coisa. Para muitas pessoas, fazer parte de uma igreja é um programa social. Até às vezes não tem coisa melhor, vai para a igreja. Pode ser assim. A grande verdade é que isso é muito sério.
Jesus ele não vai salvar um homem que ele não possa controlar. Jesus não vai salvar um homem que ele não possa dominar. Esse negócio da pessoa entregar meia vida para Jesus, tipo assim, eu vou na casa da irmã Luciana, né? E ela falou, pastor, o senhor, aqui é a sala, ali é o banheiro, da minha casa é só a área que o senhor pode ficar. Tudo bem. Eu estou restrito à vida dela, ali na casa dela, né? Agora imagine que eu chego lá e falo, estou comprando a sua casa. Ela tem uma mansão ali no Morumbi bacana, né? E eu chego lá e pago 2 vezes o valor que a mansão dela vale. Mas agora a casa é minha, sim ou não? Sim. Eu posso ir no quarto, no closet, no andar de cima, no andar de baixo, na garagem dela que cabe 10 carros. Posso ou não posso? Eu comprei a casa, agora eu posso. Ela não mora mais, tá? Não é. Eu comprei a casa é minha. Então assim, se eu comprei a casa é minha, eu tenho acesso. Agora, visitar a casa é coisa diferente, né? É que eu dei nas semanas passadas aqui o exemplo, né, de eu sou dono da casa, mas ela está alugada. Agora é diferente, meu Angela. Eu comprei a casa e eu quero a posse da casa, porque eu vou morar na casa. Então assim, eu comprei a casa minha. Então muitas pessoas, elas estão na igreja, mas Jesus não tem acesso, porque assim, na cabeça da pessoa, a vida dela ainda é dela. Ela ainda é dona do nariz, ela que manda na vida dela. Jesus até entra na sala, é uma visita até bem desejada, bem querida. Mas assim, uma coisa é você receber Jesus na sua sala, dar um café bacana para ele. Outra coisa é você dar o domínio da sua vida para Jesus, são coisas diferentes. Então Jesus ele não vai salvar um homem que ele não possa dominar. E Paulo ele se entrega a Jesus, ele abre mão dos planos, ele abre mão dos sonhos, ele abre mão dos projetos. Foi um encontro assim tão tremendo que a impressão que dá é que naquela perseguição de Paulo a Cristo, na verdade era o que ele queria encontrar, porque certamente ele ouvia coisa de Cristo e falou, não pode ser tudo isso é tudo mentira, e ele foi perseguir esse Cristo, mas de verdade ele encontrou tudo o que ele queria e muito mais, porque se ele tinha um nível de dedicação ao judaísmo, agora ele é muito mais dedicado ao Evangelho de Cristo Jesus, à pessoa de Cristo. E interessante que assim, quando Deus o chamou, irmãos, isso é coisa muito séria. Jesus ele chamou o Ananias, falou, olha, vai lá, tem o Paulo, está na rua direita, assim, não, Paulo, não sei, o Paulo eu conheço, o camarada é barra pesada. O camarada é do comando do vermelho, junto com o PCC, tudo de ruim está do Paulo lá, ele quer matar a gente. Aí, o que Jesus falou para Ananias? Ah, não, mas fica tranquilo, eu vou dar um banho de sangue nele, vou lavar e tal, vou promover, vai virar pastor, vai virar apóstolo. Não foi isso, não. Jesus falou assim, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Olha, que coisa séria. O camarada está perseguindo, quer matar todo mundo. Jesus fala, tu é desses então, né, Paulo? Tu é desses então, eu vou mostrar para ele está perseguindo aqui, né? Quer matar todo mundo, já tinha até colocado alguns na prisão. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por esse evangelho que ele está perseguindo. Então Paulo, quando chegou, a proposta não foi de, ó, é o seguinte, de contratação imediata, uma grande empresa multinacional, já vai ganhar o carro do CEO, alto salário, vai ter casa paga, avião, helicóptero. Falou, tu vai ver, dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões, tu vai sofrer por esse nome que tu está perseguindo. E Jesus fez uma obra tão maravilhosa na vida de Paulo, que Paulo ele se entrega, agora ele é preso do Senhor, amém? Glória. Ele é prisioneiro de Jesus, ele é escravo de Jesus, ele não é escravo de César, é prisioneiro de César, ele é prisioneiro do Senhor. E um ponto interessante, irmãos, que naquela época, tem gente que pensa que a idolatria é uma coisa recente. Não. Sempre houve idolatria. E assim, a época de Paulo, as cidades, elas eram permeadas, com exceção de Israel, né?
As cidades, elas eram permeadas por religiosidade e por idolatria, era ídolo para tudo quanto é lado. Ô irmãos, aquele negócio não serve assim. As pessoas perceberam que era mais fácil ser crente do que não ser. Porque o crente, ele só tinha um para adorar. O crente, ele só tinha uma pessoa para adorar e para prestar culto. E prestar sacrifício. O não crente, ele tinha um monte de gente. O Paulo, quando chegou lá na Grécia, ele falou: olha, eu estou vendo que vocês aqui adoram todo mundo. E eles tinham aquela preocupação. Imagina você chegando numa empresa, tem 500 pessoas e todo mundo é patrão, todo mundo é chefe. Aí você tem que agradar o A, o B, o C, tem que acender uma vela para todo mundo. No lugar que você chega a ter muito chefe, é assim: acende vela para todo mundo, e aí que você esquece de alguém. Eles tinham tanta essa preocupação que no final das contas eles colocaram lá um altar. Essa experiência Paulo teve em Atenas, né? Colocaram no altar e falaram: Deus desconhecido, vai que a gente desagrade alguém aí que a gente não sabe, e depois a batata assa, né? Aí vem a correção. Era muito difícil ser religioso naquela época. Tinha santo para todos os dias, tinha santo para todas as horas, todo mundo exigia um sacrifício. Aí quando Jesus veio, glória, ficou muito fácil, né, pastor Jesus? É só uma pessoa para você adorar, é só uma pessoa para você prestar culto, só uma pessoa para você orar e falar. Imagine, né? Um monte de Deus e você tinha que orar para todo mundo. Aí o camarada levantava dali já com medo: mãe, não falei com fulano, não falei com Bertano, e quanto mais ocupado fosse, pior. E eles eram escravos de todos os deuses. As pessoas são escravizadas pela religião e pelos cultos. E Jesus veio abolir tudo isso, amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você acha que é difícil ser crente? Difícil é não ser crente. É mais difícil ser religioso fora do Evangelho, porque, e agora está uma confusão, né? O mundo está meio revolvido aí, porque o Papa está falando que salvação é só por Jesus. Vão derrubar. O Papa está dizendo aí que só Jesus salva, não é Maria. Aí o pastor me mandou um vídeo esses dias para outro padre dizendo aí que ela falou um negócio, eu falei: aquele não é mais padre, não é mais católico, né? Se estiver vivo ainda. Se estiver vivo, não é mais católico. Porque do jeito que ele está falando, Acabou pode com a ser. igreja católica. Mas é Ficou todo papo. virou protestante. Protestante lá. Né, cara? Mas aí começou, glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, é o católico falando igual o crente, né? Aí eu estava ouvindo e falei: esse camarada não é mais católico. Ou então, se foi um crente infiltrado, né? Agora aproveitou a oportunidade que deram para ele, está abrindo o jogo lá. Mas muito bem. Eu, o prisioneiro do Senhor. E essa condição de prisioneiro do Senhor é uma condição voluntária. É a submissão. É a entrega. Aí a gente canta aqui: quando tudo perante o Senhor estiver, e de todo o teu ser Ele Controlar. contenta, aí fica sério. Só então o quê? Hás de ver. O quê? Que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Aí quando a pessoa ela abre o coração e fala: é tudo teu, a minha vida, a minha morte, o meu comer, o meu não comer, o meu beber, a minha sede, a pessoa vem e se entrega, a pessoa estende a mão e fala: prende, eu sou teu. Foi o que Paulo fez: eu sou o prisioneiro de Cristo. O prisioneiro, ele não tem autoridade sobre si mesmo. Ele vai para onde o dono dele leva. É assim ou não? Sim. Ele não faz o que ele quer, ele não faz do jeito dele, ele obedece, ele se inclina, ele reverencia e ele obedece, ele não tem escolhas. Então, Paulo ele já nos mostrou, de 1 a 3, tudo que Cristo conquistou para nós.
e a posição de vitória que Cristo conquistou para nós. Eu já disse para os irmãos aqui que é o seguinte: um método ou uma oração que deve ser feita é a oração de reivindicação. Alguém já chegou e falou: Senhor, eu sou teu filho, sim ou não? Já chegou a essa situação, irmãos? Está naquele aqui e fala: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho. O que você está fazendo? Você está reivindicando a sua posição. Por que eu estou aqui? Oh, glória! Lá em Hebreus 4,16 fala que a gente deve entrar ousadamente, confiadamente no trono, na sala do trono da graça. Quem é que pode entrar na sala do trono? Quem é que pode? Os remidos. Os remidos, os filhos do rei, os que foram comprados, os que foram lavados e remidos. Quem não foi comprado, quem não foi lavado, ainda não pode. Mas, oh glória, eu fui, você foi. Aí você tem uma luta, você tem um problema, uma dificuldade. Aí você se lembra de que quem está sentado no trono é teu amigo. É teu rei, é teu Senhor. Eu fiquei imaginando às vezes um camarada igual Pedro, igual João, igual Tiago. Eles que tinham tanta afago com Jesus, tanta comunhão, né? Tanta parceria. Aí de repente Jesus ele morre, ele ressuscita, e agora ele é entronizado como rei, e agora ele está mandando em tudo. Já pensou, Mônica? O meu amigo está mandando em tudo. E o meu amigo não está mandando em tudo só aqui não, ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda em todo lugar. Aí você tem uma luta, uma dificuldade, aí você se lembra que há uma sala do trono, e quem está sentado no trono é o meu amigo. Glória. Esses dias eu estava no meu local de trabalho, eu trabalho no 13º andar de um prédio ali no centro de São Paulo. Aí veio uma ligação: Senhor Reinaldo, o senhor Hernandes está aqui, quer falar com o senhor. Aí eu disse para a pessoa assim: o Hernandes é meu amigo, manda ele subir. Já pensou? Você chega num lugar, está a pessoa lá no topo lá, e alguém fala: está querendo falar com você. Aí o recado desce: é meu amigo, manda subir. É só para quem tem acesso, sim ou não? Sim. Aí quando você chega lá na sala do trono, bate na porta: Senhor, a Mônica está lá na porta batendo. Aí a voz desce lá: é minha, pode abrir, deixa subir, deixa entrar. Oh glória! Então quando você tem essa consciência de quem você é, aí você vai diante de Jesus e fala: Senhor, eu estou reivindicando a posição de vitória. Eu faço essa oração nesses termos. Eu estou reivindicando a posição de vitória outorgada a mim pela vida, pela morte, pela ressurreição, pela ascensão e pela assunção de Cristo Jesus. O caminho é só esse: vida, uma vida perfeita, sim ou não? Sim. Morte de cruz, ressuscitado pelo Espírito Santo, ascensão, ele sobe, e a assunção é o recebimento. Quando Jesus ele é assunto, recebido no céu. Está lá nos Salmos: abrir portas eternas e entrará quem? O Rei da Glória. Abrir portas eternas e entrará o Rei da Glória. Aquele rei que desceu, veio aqui, encarnou, morreu, ressuscitou. Aí ele sobe e agora as portas eternas estão se abrindo, porque está entrando o Rei da Glória. Então você reivindica essa posição de vitória que foi otorgada. Você diz: Senhor, eu quero a minha posição de vitória. Anda derrotado quem quer. Anda derrotado quem quer, porque quem já está consciente quem é, não anda derrotado. Mas você tem que ter essa consciência de quem você é, quem você era, quem você é, mediante o que foi outorgado por Cristo Jesus, pela vida, morte, ressurreição, ascensão e assunção. Amém? Amém. Então, muito bem.
E agora ele fala de como nós devemos andar. Mas ele começa dizendo: eu, o escravo do Senhor. Você só vai andar dignamente se você se colocar nessa posição de quem já se rendeu. Amém? Está entendendo? A gente só anda dignamente, e essa ele, inclusive nós começamos aqui acho que foi semana passada, né? Que Paulo, ele está dando, são 6 exortações aos Efésios, nesse trecho que nós lemos. Andeis como é digno da vossa vocação. Primeiro que assim, se é vocação, já facilitou. Sim ou não? Imagine você que você pega uma criança igual o Davi. Eu falo para o Davi: eu vou ensinar você a tocar guitarra. Aí de repente eu percebo que Davi tem jeito, tem talento, tem vocação. Vai ficar mais fácil, sim ou não? Sim. Camarada tem, você percebe quando as pessoas têm determinadas vocações para ter determinadas artes, né? Tem gente que tem vocação para música, ou para literatura, tem gente que tem vocação para matemática, né? A cabeça funciona bem para alguma coisa. Então você andar de acordo com como é chamada, nós somos chamados e nós somos vocacionados para isso. Então assim, não é uma coisa que você vai fazer que você não tem jeito para fazer. Eu não tenho jeito para fazer isso daqui. Tem aquelas pessoas que são canhotas de 2 mãos, né? Não conseguem fazer nada, querido. Consegue fazer nada. Tem o ambidestro, consegue trabalhar bem com as 2 mãos, e tem o canhoto das 2 mãos, quer dizer, atrapalhado só ele. Aí você fala: não tem jeito. Mas está falando que nós somos chamados, e quem nos chamou, nos vocacionou. Nós temos essa inclinação para esse chamado. Ele nos vocacionou. Então agora, está unindo aí, já está mais fácil. Agora, nós vamos atender esse chamado dignamente se nós nos rendermos. Amém? Amém. Nos render. E não é um negócio tão fácil como parece na teoria. Você abrir mão do seu eu, da sua vontade, do seu ego, do seu orgulho. Tem hora que a gente quer subir um salto, né, irmã Mônica? Ela fala: é mesmo. Aquela coisa de que alguém pisa no seu pé e você não. Aí você fala: nossa, você que era um crente que estava ali, era só a capa. Não é, irmão Ricardo? Até você chegar naquele nível e falar: ô Senhor, toma conta. Toma conta, Jesus. Aí você tem que se render. Tem que estar rendido. Tem que estar ali. É prisioneiro. Está de pés e mãos amarradas. Camarada, é chibata, é couro, e você está ali, Vai fazer o quê? Eu sou prisioneiro de Cristo. Aí Paulo, vamos avançar aqui, né? Fomos chamados, prisioneiro. O negócio não está muito fácil para ser crente, não. Está fácil, irmão? Está muito fácil aqui? Parece que não, né? Mas vamos lá. Mais difícil era ser o religioso lá. Com toda humildade e mansidão, nós já vimos aqui que a humildade, ela não é um dom. O que é humildade, irmã Mônica? Olha lá, esperta, que aluna boa, viu? Aprendeu, irmã Luciana, com a irmã Mônica? Humildade é virtude. Humildade não é dom. Porque se fosse dom, eu não precisaria ser humilde. E vou dizer, não é uma inclinação minha ser humilde, nem sua também. Porque depois que a gente caiu, depois da queda, a gente está parecendo mais com o lado inimigo do que com Deus. Sim ou não? Nós perdemos isso. Tá? Jesus, ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a questão do orgulho. Porque a humildade, ela nos associa a Deus, ela nos vincula a Deus. E o orgulho nos vincula ao Satanás, ao diabo. A
A humildade tem tudo a ver com Jesus. E o orgulho tem tudo a ver com o diabo. Então, todas as vezes que nós estivermos sendo instigados pelo orgulho, a gente precisa falar: opa, segura a tua onda aí, né? Segura a tua onda. Está começando a desfigurar. Está saindo a imagem de Cristo e está aparecendo a imagem de Satanás. Porque o orgulho é assim, ele está no cerne da natureza do homem caído. E ele nos vincula e nos associa ao pai da mentira, ao enganador. Mas a humildade, Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso. Então você percebe que a humildade é uma virtude, é uma característica que você agrega à sua personalidade, que você aprende. Tem que desejar isso, né? E nós já vimos aqui que a humildade não tem nada a ver com andar de pé descalço, roupa esfarrapada, né? Isso é desleixo, né? É relaxo. A pessoa ela pode estar coberta de ouro do pé à cabeça e ser humilde. E pode estar embaixo do viaduto ali e ser arrogante, ser orgulhoso. E não é um negócio fácil vencer o orgulho. Eu já disse aqui várias vezes que o orgulho é igual a cebola. Você tira uma camada, aparece outra. Tira uma camada, aparece outra. Ninguém nunca descasca uma cebola até o final, né? A cebola você tem que fazer o quê? Você tem que cortar, porque descascar não vai virar. Tira uma camada, o orgulho é assim. Quer acabar com o orgulho, você tem que cortar. Não adianta tirar só aquela camadinha. Não vai resolver. E aí a Bíblia, irmãos, ela diz que Deus ele tem um olhar, assim, um radar todo especial para detectar o orgulhoso, né? O arrogante. A Bíblia diz que Deus vê de longe. O camarada veio lá, com arrogância no coração, Deus já viu. Ó, a lupa de Deus já viu lá de longe o arrogante. Agora ela diz que Deus dá graça ao humilde. Amém? Que bonito, né? Que bonito. Uma pessoa humilde revestida da graça. Agora, o orgulhoso, o arrogante, ele vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho. Então, muito bem. Aí o texto nos fala aqui, com toda humildade e mansidão. Coloca Mateus 5:5, por favor, irmão. Mateus capítulo 5 é o conhecido Sermão do Monte, né, ou da montanha, as bem-aventuranças. E entre as bem-aventuranças, nós temos aí, ó, bem-aventurados os mansos. O texto fala assim, com toda a humildade e mansidão. O que é mansidão? É a qualidade do manso. A mansidão é a qualidade do manso. Significa o quê? Que é algo que expressa-se naturalmente da pessoa, é da pessoa ser manso. E evidentemente, quando eu falo que é da pessoa ser manso, não significa que uns nascem mansos e o outro não. A gente não nasce assim. Os irmãos já viram criança, bebezinho ali, quando ele está irritado por algum motivo? Parece uma pessoa mansa? Não. Tem hora que a gente fala, mas senhor Gilma, esse pequeno demônio, vou repreender, Jesus. Porque demônio também pega na criança, pega ou não pega? Filho de Adão nasceu, já dá para ser o vaso de Satanás. Mas nós estamos aprendendo com quem? Nós aprendemos com Jesus a ser humilde, não aprendemos? E aprenderemos com Ele também a ser manso. Aprendei de mim que sou manso. Coisa boa é lidar com a pessoa mansa, né? A mansidão é a qualidade do manso.
A humildade é a qualidade do humilde. Então você olha para Cristo e fala, eu quero ser assim. Mônica, coloca 2 Coríntios 3,18, por favor. E agora a gente vai aprender como ser assim. Olha lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando eu leio esse texto, eu gosto muito de contar uma história de uma menina, quem já ouviu vai lembrar. Num determinado porto, descarregaram lá uma estátua de uma menina grega, que devia ter uns 6, 7 anos. Aí colocaram a estátua no lugar lá. Daqui a pouco veio uma menininha, estava brincando por ali, e ela viu aquela estátua. Aí ela ficou olhando a estátua e ela percebeu que ela era do mesmo tamanho da estátua. Mas a estátua era uma menina grega, estava muito bem arrumada, penteada, calçada. Ela ficou olhando a menina, olhou, aí ela correu na casa dela, foi lá e trocou os vestidos. Aí veio, voltou, aí olhou, aí correu na casa dela, penteou o cabelo. Aí daqui a pouco ela voltou, olhou mais um pouco, cabelo, vestido, sandália, voltou lá, correu, trouxe a sandália. Aí ela foi umas 3, 4 vezes em casa, chegou uma hora que ela olhou para a menina e falou assim, agora a gente está igualzinho. Oh, glória! Nós somos transformados pela contemplação, diga comigo, contemplação. À medida que você vai olhando para Jesus, à medida que você vai contemplando a Jesus, você sempre vai encontrar nele algo digno de ser imitado. Você sempre vai encontrar nele algo digno de você ser. Aí você olha para o cabelo dele, se você penteia a roupa dele, então você quer ser igual a Jesus. E ele fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aí você está olhando para Jesus e fala, Jesus é manso. Aí você vai e corre, mansidão, Jesus é humilde, Jesus é longano, Jesus é amoroso. Então, como é que nós nos tornamos o crente que Deus quer? Olhando para o Filho, contemplando o Filho, imitando o Filho. Ele falou assim, eu sou manso. Se Jesus falou, eu sou manso, que direito eu sou prisioneiro? Lembra aqui no começo? O prisioneiro? Se o Senhor, o Mestre, é manso, que direito o prisioneiro tem de ser arrogante, de ser bruto, de ser sem educação, sei lá o quê? Se ele é humilde, que direito eu tenho de ser arrogante, que direito eu tenho de ser orgulhoso? Porque Jesus, ele é o nosso modelo, amém? Amém. Os irmãos lembram que assim, o religioso tinha que olhar para vários ídolos. Paulo agora só tinha alguém para olhar, que era para Jesus. Amém? Amém. Hoje nós estamos na época da personalidade, né? Principalmente por conta das mídias sociais, o acesso fácil à informação e às pessoas. Então, tem sempre alguém na mídia brilhando, é um cantor, é um político, é um artista, então é o culto à personalidade. Aí quando você sai no meio da rua, aí você olha, o cabelo daquele cara, pode ver, qualquer coisa que você viu diferente, o cabelo está imitando alguém que apareceu lá na TV. A roupa está imitando, ou a tatuagem, não sei o que está imitando. Então a pessoa está contemplando e está sendo transformada. E de alguma forma nós sempre vamos estar olhando para alguém. E à medida que você olha, é muito natural. Olha o que o texto fala aqui. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Nós estamos com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. E nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. À medida que você vai contemplando o Senhor, você vai sendo transformado. E não tem outra maneira de eu ser transformado. E a Bíblia ela nos instiga, ela nos inspira a buscar essa performance, essa estatura do varão perfeito, que é a pessoa de Cristo. Isso eu só vou ser o crente que eu devo ser, e é esse o trabalhar do Espírito Santo da minha vida, está lá dizendo, ó, termina como pelo Espírito. Como é que essa transformação acontece? Pelo Espírito, à medida que eu vou contemplando. Quanto mais você contempla, mais você é transformado. Amém? Aí Jesus falou, aprendei de... Aí o crente está aprendendo do A, do B, do C, que aparece no TikTok, que aparece... Às vezes a gente vê, irmão.
conduta de meninos, de moços e moças crentes. Que coisa, pode ver, está no TikTok, está aí nesses Instagram da vida, está no Facebook. Eu quero ver aqui, ó. Tem que mostrar para essa juventude e para alguns velhos também que esse texto existe, está na Bíblia. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, para você ser transformado à imagem dele. Parecer com ele é o mínimo que nós devemos, é parecer com Jesus. Eu já contei aqui a história daquele massacre do Carandiru, que os policiais entraram na cela matando os bandidos lá, né? Aí já entrava metralhando. Aí teve um sargento lá que ele entrou numa cela, começou a metralhar, teve uma hora que ele foi atirar no rapaz, ele olhou assim, tomou um susto. Quando ele viu o rapaz, ele falou assim: você não vai morrer hoje, porque você é a cara do meu filho. Só vai ser poupado na eternidade quem parecer com Jesus. Está entendendo o mistério? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Deus, ele tem que olhar para mim e para você, e ele vai olhar, parece com meu filho, entra, parece com meu filho, entra. Quem não parecer com Jesus, porque a Bíblia nos diz o tempo todo, está lá na Epístola de João, assim como ele é, nós seremos. É uma produção em série. O crente, ele tem que parecer com Jesus. Porque quem não parecer com Jesus, aquele moço não morreu. Porque ele era a cara do homem que estava com a arma na mão. Ele falou: não vou matar você. Ele foi um negócio tão forte, falou: você não vai morrer, porque você é a cara do meu filho. Aí, imagina, né? Deus está com uma arma na mão, você não parece com Jesus, qual vai ser o fim? Então é melhor a gente contemplar, irmãos, vamos contemplar o Filho, para nós sermos transformados à imagem do Filho. Está certo esse negócio de crente ignorante, crente arrogante, crente que não tem jeito, não tem modo para responder os outros, gente que tudo fala gritando, e a Bíblia fala disso, né? A Bíblia condena, o próprio Paulo, gritaria, chocarrice, tudo é na base do verbo. Às vezes está dentro de casa, pai que não tem jeito de falar com o filho, filho que não tem jeito de falar com o pai. O vizinho da esquina, da outra esquina, ou o camarada, isso não é coisa de crente. Eu tinha um tio que era todo errado, eu falei: gente, cachorro, tudo cachorro, uma cachorrada. Gente, tudo é na base do berro, tudo é na base do grito. Quem prender esse espírito mal da vida desse crente, falar: vai lá para Jesus para aprender a ser manso. Amém? Ser manso, ser humilde, sem ser imbecil, né? Sem ser idiota, né? Porque não vão confundir também, né? Eles pensam que o camarada é manso e imbecil. Não, só é manso, só é humilde. Amém? E nós vamos ficar aqui, para encerrar, com longanimidade. Tem uma tríade aqui poderosa, né? Humildade, mansidão e longanimidade. É aquela paciência extensiva, né? Você ser longânimo, ser paciente, suportar o decurso do prazo. Porque ser longânimo é isso, né? Você suportar o decurso do prazo. Porque pode ser que você tenha que suportar uma pessoa mais tempo do que você imaginou. O tempo está passando, mas você tem esperança. Amém? Tem esperança de uma mudança, de uma transformação, não é? Então, assim, são características que elas revelam e elas espelham a própria maneira de Deus ser e de lidar comigo e com você. Porque Deus, Ele trata conosco com amor, sim ou não? Mas só o amor de Deus não nos pouparia se não houvesse unanimidade. Porque a gente abusa, sim ou não? Já abusou de Deus, irmão Luciano? A gente abusa todo dia, né, pastor Jesus? A gente abusa, viu? Tem hora que eu olho e falo: Jesus, se eu fosse Deus lidando comigo, estava na roça, crente. São limitações, são fraquezas, são dificuldades. Aí você fala. Aí esses dias me mandaram aquelas figurinhas de WhatsApp, né?
O camarada ajoelhado e estava escrito assim: Senhor, sou eu de novo. Não é assim? Senhor, tem misericórdia, sou eu de novo. Aí Deus olha e fala: rapaz, tu de novo? Irmãos, glória a Deus pela longanimidade de Deus, né? Às vezes tem gente que leva anos para se converter, e você ora 5 anos, 10 anos, você fala: Jesus, não é possível, eu mesmo não estou tendo uma orada, não estou mais com paciência, e Deus está ali, ó, dando tempo, não é? Quantos de nós já não estaremos perdidos se não fosse pela longanimidade de Deus? Quantos de nós e quantos dos nossos? Eu vejo a luta da irmã Cícera aqui, orando pelo filho dela. Irmã Ana Elizabeth orando, está aí, ó, o tempo está passando. Não são mais nenhum garotinho, menino não, está aí, ó. O que é que está preservando eles, poupando eles? É a oração e a longanimidade de Deus. Tá? E é uma característica que há na pessoa de Cristo. O Cristo que é manso, que é humilde, também é longânimo. Ele espera, ele tem paciência, ele dá tempo, ao mesmo tempo que ele vai trabalhando, vai dando oportunidades. Tá? É claro que assim, vai ter limite, né? A cota esgota, mas a longanimidade que preserva um pouco a pessoa durante muitos anos, se ela não existisse, o fim já teria sido decretado lá longe. E para terminar aqui, a gente fica aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra, o texto termina com amor, né? O amor é maravilhoso, mas a palavra colocada aqui é suportar. Significa que vai exigir alguma coisa de mim, de você, sim ou não? Não é, irmão? Se está falando que é para suportar, irmão Zé Carlos, então vai pesar, né? Porque essa questão de, ó, suporta aí, então assim, vai meio que pesar, você vai meio que arcar. Mas está aqui um mandamento que não é fácil obedecer, mas nós precisamos de graça para obedecer. Amém. Suportando-vos. E o interessante é assim, né? É aquela história que todo mundo quer puxar a sardinha a brasa para a sua sardinha, né? Porque o texto faz a seguinte colocação, ó, suportando-vos. Não está dizendo suportando o irmão. Porque se o texto dissesse suportando o irmão em amor, é como se só eu tivesse que fazer isso para com ele. Mas a colocação dá a entender que da mesma forma que eu suporto, eu vou precisar ser suportado também. Tem hora que alguém pesa sobre mim, mas tem hora que eu estou pesando em alguém. Então nós temos que demonstrar a misericórdia que a gente quer receber. A gente tem que entregar a graça que a gente quer receber. A gente tem que entregar o amor que a gente quer receber. Porque nós não somos esse top das galáxias, coisa maravilhosa que às vezes a gente acha que é, não. Não é verdade? Tem hora que eu não estou bom, tem hora que eu estou com problema, tem hora que eu estou infeliz, tem hora que eu estou magoado, tem hora que... Sim ou não? É coisa nossa. É coisa nossa. Tem dia que eu estou para falar, tem dia que eu estou para ouvir. Tem dia que você está para bater, tem dia que você está para apanhar. E é assim, é coisa nossa. Tem dia que a gente não está bom. Tem dia que eu não quero olhar nem no espelho para não ver minha cara. Eu estou bom para mim. Se não tivesse escovar os dentes, porque pentear o cabelo não funciona mais, né? Se tivesse escovar os dentes, eu não olhava nem no espelho. Ó, eu quero ver até a tua cara hoje. A gente tem que estar bem, termina a química, às vezes é a química do corpo, né? Chega lá o pâncreas, o fígado, joga um monte de mistura tudo lá, a comida não fez bem, no outro dia você está mal, tão bem. Comeu lá um bolo recheado lá maravilhoso de abacaxi, no outro dia você não está bem nem com você. E é assim. Aí é aquele dia que você vai precisar de ser suportado. Alguém vai dar bom dia, você não quer responder. Alguém pede alguma coisa, você não está afim. Então a gente precisa entender que a gente precisa semear aquilo que a gente quer colher.
semear amor, semear paciência, semear longanimidade, porque em algum momento você vai querer isso. E vai encontrar onde? Aqui. É no meio do povo de Deus, porque está aí, ó. Suportando-vos uns aos outros em amor. É um mandamento, não é uma opção, e nós não temos escolhas. Aí a gente volta para o início, quando diz que prisioneiro de Cristo. Para nós darmos conta desse mandamento, a gente tem que estar submisso. É quando você se submete. Se fala, Jesus, eu não estou muito afim de me submeter, de suportar, não. De ser longânimo, não. De ser manso, não. Mas por amor a ti eu vou fazer. Amém? Amém. É assim que funciona. Quando o homem está sujeito a Cristo. Aí você para e fala, olha, por causa de Jesus, eu vou fazer. Amém, irmãos? Amém. Então é isso aí. Vamos ficar com essa palavra. Eu quero que você guarde essa palavra, contemplação. É pela contemplação que nós somos transformados. E nós temos que apresentar em nós a característica que está em Jesus. E todos nós precisamos melhorar alguma coisa, uns mais, outros menos. Tem uns mais mansos, outros menos mansos, mas todos devemos ser mansos, todos devemos ser humildes, todos devemos ser longânimos. E o princípio é daquela rendição total. Jesus não vai salvar o homem que ele não possa controlar. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Quero chamar aqui o pastor Gênesis para finalizar. E até a próxima semana. Amém. Amém, irmão. Vamos de pé. Agradecer a Deus, guardar o coração. Pastor, orar pelo Rogério, que teve que acontecer, estava bem. Rogério Rogério Martins. Martins. Amém. Vamos orar. Irmãos, nós, domingo é o dia da nossa Assembleia para a eleição e é o dia do culto de missões, que teria que ser no domingo passado, nós não tivemos. O culto do sítio vai ser para o outro domingo, e domingo próximo vai ser eleição. Nós vamos fazer eleição na hora do culto, porque na escola a gente não tem a nossa maioria. Então nós vamos ter a nossa escola normal, 18 horas, nós vamos ter uma oração e já vamos entrar na Assembleia para a eleição dos trabalhadores do próximo biênio. Nós combinamos assim, que seria no terceiro domingo. Certo? Sim? Então vamos orar pelo Rogério, pelo pastor Expedito, sim, né? Peço que os irmãos orem pela Nívia. Pela Nívia. Nívia, sim. E peço Amém. orar pela Michelle também, né? Michele, pastor Expedito, também está em tratamento. Amém. Pai Celeste, Amém, Jesus. obrigado pelos momentos que passamos na Sim, tua meu casa, estudando a tua palavra. Sim, meu Agora, Pai. Senhor, esses pedidos de oração, Sim, o meu Senhor Deus. ouviu o nome de cada um, do Rogério Sim. ao pastor Expedito, todos os nomes, irmã, Sim, meu Pai. Luzira, tu conheces, ó Deus, tua serva, e o pedido dela, da Nívia, Sim, meu abençoa tua filha, onde está, como está, o que precisa, seu esposo, suas Sim, filhas, meu seu Pai. lar. Também oramos pelo pastor, ó Expedito, já falamos, nós colocamos nas tuas Sim, mãos, meu Pai. Deus. E a tua serva Neuza, que pediu oração por ela. Guarda, e Sim, nós meu todos que aqui estamos somos carentes das tuas mãos, Sim, meu Pai. da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Sim, meu Deus. Agora te agradecemos por este culto, pedimos Sim, meu abençoar Pai. aqueles que estão nos ouvindo à distância, Sim, aqueles meu que Deus. estarão ouvindo amanhã, Pai. Que sejam as tuas mãos para abençoá-los também. Sim, meu Somos todos carentes, mas sabemos que Sim, temos Jesus. um Deus que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá-nos a graça agora do retorno aos nossos lares, protegidos e guardados pelas tuas mãos Sim, poderosas. meu Pai. Oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus e Amém. para a glória do Senhor Jesus. Amém E amém. e amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo Eu recebo. seja conosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Amém. Está encerrado. Em nome de Deus.
fazer a nossa vida. Em meio à circunstância, fechou. Amém.